Olá, começa agora Pessoas de Valor e por incrível que pareça a gente está em 2019. É incrível, assim, 2018 passou tão rápido, a gente abordou tantos assuntos e a gente vem de uma temporada assim, onde a gente trouxe assim, grandes profissionais de diversas áreas, da área de recursos humanos, da psicologia, do comportamento como um todo, né? E aí foram grandes nomes que passaram pelo Pessoas de Valor e 2019 está aí, né, efervescendo, um monte de coisas acontecendo no país e, lógico, nas empresas também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão organizacional, falar um pouquinho sobre cultura, né, e aí é um programa mais especial assim, para quem trabalha ou para quem curte recursos humanos. E aí, para falar sobre esse tema, a gente tem aqui o nosso co-apresentador, né, que a gente chama o Paulo Queja, que vai nos ajudar aqui na entrevista, porque a gente tem um cara que, digamos assim, é o papa nessa área, em diversas áreas, né? Mas a gente está aqui com o Arthur, que vai falar um pouquinho sobre algumas questões impactantes nessa mudança, nessas transformações que estão acontecendo nas organizações nos últimos anos. A gente poderia, vou começar assim pelo básico, a gente poderia dizer que as empresas estão mudando na mesma velocidade que as pessoas estão mudando, Arthur? Olha, eu acredito que sim, talvez até mais rápido, né? Porque o que está acontecendo? A tecnologia começou a provocar essa mudança. Então, empresas começaram a reestruturar o mercado de uma forma brutal e quebrar as indústrias que eram indústrias fortes no passado. E, a partir disso, está a mudança na cultura das organizações e, aí, por consequência, as pessoas que não mudaram estão tendo que mudar ou estão sendo atropeladas nesse processo. É aquela frase que a gente usava já há muito tempo, que é chute seu próprio traseiro, né? Exatamente. A gente tem essa coisa de a empresa muitas vezes provocar, também as organizações provocarem as mudanças. O que a gente poderia assim, pontuar para quem está nos assistindo, que são essas principais mudanças, principalmente na cultura organizacional? A principal mudança na cultura organizacional hoje é um pensamento exponencial, é uma mudança de pensamento em relação ao passado. Então, o que está mudando? As organizações pararam de pensar em crescer de forma paulatina. Vou crescer 10, 20, 15%. Então, tem organizações crescendo 10 vezes, 15 vezes no ano. Então, a empresa tem que pensar o que eu vou fazer para expandir minha organização, que hoje tem 1.000 funcionários e vai ter 5.000 no ano que vem. Como é que eu faço para manter uma cultura organizacional que seja relevante nesse processo? E isso tem um pouco de influência das startups, por exemplo, das fintechs, tal, das empresas que surgiram aí, principalmente Vale do Silício nos últimos anos, aí influenciaram muito isso? Com certeza. Porque o que aconteceu com essas empresas? Por que elas viraram a ponta da frente? Porque elas foram obrigadas a conviver com isso muito mais rápido do que as outras. Então, você pega um Uber que saiu de 1 para 5.000 funcionários em 3 anos, ele teve que fazer... Como é que eu implemento uma cultura forte numa empresa que... Não dá para esperar, né? Dobra a cada semestre. Hoje é uma empresa, semana que vem é outra empresa, na outra já é outra empresa. Como é que eu faço isso? Então, eles começaram a desenvolver algumas estratégias bem diferentes das tradicionais e que estão fazendo muita diferença na cultura dessas organizações. Legal. Você, assim, por ter passado agora, recente, na Universidade da Singularidade, Stanford, tal, ter essa experiência internacional, assim, você diria que, por exemplo, o profissional de RH brasileiro, ele está alinhado com o que está acontecendo no mundo, de forma geral, dessa questão do RH? Olha, eu acho que tem diferentes profissionais de RH. Por exemplo, uma surpresa minha, eu fui para Stanford e o curso chamava-se Pessoas, Cultura e Performance, Estratégias do Vale do Silício. Para minha surpresa, 10 profissionais de RH brasileiros estavam lá. Era o segundo maior grupo, depois dos americanos, que tinha 11. Tá. Então, aqui eu não posso dizer que o brasileiro não está demonstrando essa sede, né? Então, eu acho que o brasileiro está buscando e vai estar à frente dessa mudança. Paulo, você que está lá na BRH, né, assim, está, de certa forma, também sendo um formador de opinião, multiplicador, realizando uma série de eventos e tal. Você acredita, por exemplo, que, no caso, esses formadores de opinião, porque eu acredito que esses 10 que estavam lá, eles venham para cá e virem formadores de opinião, multiplicadores e assim por diante. Você acredita que essa velocidade ou essas transformações que estão ocorrendo no mercado está absorvendo? O que eu vi, sendo sincero, né? Com alguns diretores, eu conversei há pouco tempo com alguns diretores de RH de algumas grandes empresas. O que eu ouvi, assim, que eles estão querendo coisas novas, estão com dificuldade em algumas coisas novas, porque o que vem parece, às vezes,
muita coisa antiga maquiada. Tá. Então, quando você vem, eu acho que, não sei se o Arthur também tem mais contato do que eu nesse sentido, mas provavelmente por causa da BRH a gente acaba tendo contato com diretores de grandes empresas aí, e isso tem sido falado, assim, e aí as consultorias chegam e não tem muita novidade. Aí chega uma nova visão que não é tão nova assim, né? Eu conheço startup pelo menos no começo de 2000. Sim, sim. Né? Eu já tive. Tem uma mas aqui que acabou de ser... Mas se a gente for pensar pelo mercado Carrefour, como um todo, né, pela economia, se a gente pensar, a economia brasileira, o mercado brasileiro, a gente falar de startup é bem recente, é bem novo. É bem recente, né? Claro. Né? Assim, até divulgação, né? O investimento hoje está muito maior, o pessoal está muito mais atento. Eu tenho um caso de uma santista, que é o Cybercook, que foi vendido para o Carrefour, Sim. que era em mídia faz pouco tempo agora, fizeram uma transação, que começou no final de 90. Só que eles começaram em São Paulo, depois voltaram para cá, naquela coisa do UOL, se não me engano, que foram investimentos que fizeram, que tinha aquela quantidade de empresas dentro dos galpões. E aí eles falaram assim, cada vez que chegou aquele boom de 2000 e pouco, cada vez que quebrava uma empresa, um grupo de 6, 7 levantava e ia embora. 6, 7 levantava e ia embora. E eles permaneceram no mercado. E eles não eram chamados de startups naquela época, eram empresas de tecnologia, que estavam se desenvolvendo, principalmente aqui no Brasil. O processo cultural, eu acho que tem a questão muito a cabeça das pessoas está mudando. Tanto o consumidor está mudando muito rápido e, claro, o consumidor, eu vou chamar de consumidor interno, que é o cliente interno. Os funcionários são outros, os empregados, os colaboradores são outros, têm outra cabeça. Uma coisa que eu sinto, assim, conversando também com essas pessoas, né, com os diretores de RH ou mesmo CEOs, é que teve uma época que as empresas estavam preparando, formando mão de obra e, assim, capacitando uma mão de obra para um determinado desempenho. E hoje a gente vê as pessoas tentando preparar os profissionais para reter valores. Mudou muito o escopo de atuação, principalmente do RH. A gente tem no Santa mesmo, agora está rolando um curso lá que é MBA Desenvolvedores de Gestão de Pessoas. Quer dizer, a gente não está mais falando no mercado em liderança, a gente está falando em desenvolvimento de talentos, em apuração desses talentos. Mudou um pouco esse conceito também do profissional de RH, né? Eu acho que mudou bastante. Como o Paulo colocou, tem empresas que fazem isso há muitos anos, mas o fato de ter virado ponta de linha e o assunto mais comentado, a gestão da cultura baseada em valores, modelo, etc., passou a virar um modelo que as empresas estão seguindo. Então, virou uma tendência. Então, já existia há muito tempo, mas agora é uma tendência muito forte das empresas não estão podendo mudar. E hoje lida-se com o seguinte paradoxo. Antigamente, você contratava um profissional para ficar o resto da vida na empresa. Hoje você sabe que ele não vai ficar o resto da vida na empresa. Então, e tudo bem, né? E tá tudo bem, né? Tudo bem. A empresa contrata para o projeto. Não é um conflito perder alguém, né? Exatamente. Contrata para ficar 6 meses, às vezes fica a vida toda. Se contrata para ficar a vida toda, às vezes fica 2 meses. E tá tudo bem. Faz parte desse processo. E nesse cenário, nessa mudança de cultura, essas transformações, entra também a questão do empreendedorismo. Assim, a gente tem cada vez mais as pessoas que já estão percebendo. Inclusive, a gente tinha um conceito que em alguns momentos até distorcido da PJ, né? Então, eu não contrato mais funcionário, vai ser PJ. A gente tem visto essa evolução do empreendedor, do funcionário empreendedor? Eu acho que tem, porque assim, uma das bases de todas as empresas do Vale do Silício de crescimento é dar autonomia para as pessoas realizarem internamente e errarem o máximo possível. Então, se eu não tiver um empreendedor interno, a coisa não funciona. Então, aquele funcionário padrão deixou de ser tão valorizado e aquele cara que empreende, faz um monte de coisas, que nas empresas tradicionais que eu trabalhei só toma uma martelada, hoje ele é o profissional buscado pelas empresas. Top, né? Assim, e aí, de certa forma, a gente também está falando de uma, digamos, entre aspas, aposentadoria do empregado. Cada vez mais as empresas estão, né, colocando de lado essa questão do empregado. Na verdade, é o colaborador, é a pessoa que vai estar envolvida nos projetos. Assim, mudou um pouco a arquitetura, né, Paulo? Até porque muitos deles não têm nenhum apego nesse sentido de ser um empregado. De ser uma principalmente os mais novos, né? Essa tem uma nova geração que com uma facilidade muito grande, troca de trabalho, fica sem trabalhar, sai mais tarde da casa dos pais. Tem várias características que levam em consideração isso,
para que ele não tenha esse apego, porque ele vai em busca daquilo que ele quer, que ele está afim, que ele gosta, se o ambiente está bom. Independente do que a gente já falou aqui no programa de mimimi ou não, vamos falar do lado positivo, vamos buscar outras coisas e com isso contribuem com outras coisas. E se eu, como gestor, líder, não estou preparado para lidar com isso, eu me torno obsoleto. E os RHs hoje estão muito próximos de... Eu conheci alguns... A Lelo, por exemplo, tem uma superintendência de inovação que é ligada ao RH, que contrata startups assim, com uma rapidez muito grande para desenvolver soluções internas para desenvolvimento de pessoas. O exemplo que eu vi, ele foi ver a questão de fazer curso. O pessoal faz pouco curso, tem dificuldade de fazer curso, ninguém tem adesão. Fizeram realidade virtual, teve 100%... Eu nunca vi isso. 100% de adesão. Porque eles fazem o quê? A Lelo é refeição convênio e tal. Faz um ambiente de empresa, do restaurante, ele interage naquele ambiente virtual e conseguiram. Fica agradável, né? É um exemplo. Então, assim, são startups que trabalham em conjunto com essas empresas. Por isso que hoje, principalmente grandes empresas, têm investido em startups, porque eles trabalham para o mercado e também trabalham para a própria empresa, né? Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo, senhores, que a gente vai conversando e o tempo vai passando. A gente volta já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Eu não esperava que fosse participar de atividades tão intensas como a gente viveu aqui, onde a gente teve uma sensação muito forte de buscar sentimentos bons, sentimentos ruins, de repente ficar muito à vontade na frente de pessoas que eu não tinha tanta intimidade, que eu não conhecia. E com certeza isso fez um bem danado, porque hoje eu acordei com uma sensação de leveza enorme. Foi tudo muito especial. E com certeza eu estou saindo daqui muito mais leve do que eu cheguei, né? Muito mais conectada, muito mais reflexiva. Foi uma experiência muito gratificante. E eu me senti realmente privilegiada, porque eu não imaginava, por mais que eu tivesse uma ideia do que fosse acontecer, eu não imaginava a intensidade disso tudo. Então, é uma experiência de vida, que eu espero que tenha sido tão importante para as outras pessoas quanto foi para mim. Gratidão. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor e como a gente está no início do ano, a gente está falando um pouquinho sobre emprego, sobre empreendedorismo e, de certa forma, um pouco a mudança que as organizações estão enfrentando e emplacando também, né? Porque, como o Arthur falou, não são só indo atrás das mudanças que as pessoas estão
levando no seu dia a dia, mas também muitas vezes impondo essas mudanças. E uma dessas mudanças que eu sinto assim que já vem, lógico, não é de agora, mas já vem e numa evolução, num crescimento muito grande, é essa questão do emprego. A gente falou um pouco rapidamente no primeiro bloco, mas queria, até porque a gente fala para RHs, mas a gente também fala para as pessoas que nos assistem. Uma pessoa que está começando o ano agora, e aí ela fala assim, estou pensando em mudar de emprego, ou então estou pensando, sei lá, em trocar de empresa mesmo, ou trocar de determinada atividade para outra, tal. O que mudou, de fato, no mercado de trabalho? Mudou, eu acho que essa questão que eu falei das empresas antigamente contratarem para sempre, hoje mesmo as empresas já não estão mais procurando isso. O que as empresas estão procurando hoje são pessoas que têm agilidade de aprendizagem. Porque hoje sua função é essa, semana que vem pode ser que seja outra. Versatilidade. Versatilidade. E você tem que aprender a tocar várias funções. Então, o técnico antigo, que era muito valorizado, não está mais tão valorizado. Ele é importante em algumas áreas, mas se mudar a estratégia da organização, mudou o produto. Por exemplo, para quem nos assiste, um engenheiro, ele pode ser engenheiro como formação, mas ele vai estar envolvido em vários projetos. Num determinado momento ele vai estar fazendo ônibus, amanhã caminhões, aí de repente motores, para-choque, ou seja, ele vai ter que ter essa percepção de que ele não trabalha numa indústria automobilística, ele trabalha em projetos. É isso, e pode até estar trabalhando no RH, como muitos engenheiros de outras áreas e fazendo uma migração total. Tá, não trabalhar naquela atividade fim, por exemplo, né? Exatamente. Legal. Paulo, e aí, se a gente for pensar nessa questão, que a gente fala de mudança de cultura, mas também é uma mudança de comportamento dessas pessoas. Eu ouço muito as pessoas falando assim, olha, a taxa de desemprego aumentou ou abaixou. E eu fico pensando, se essas pessoas não perceberem que o emprego está desaparecendo no mundo inteiro, essas pessoas vão viver dessas estatísticas e vão viver com depressão a vida inteira, né? É a questão até de forma de medir isso, que o governo precisa pensar de uma maneira diferente. Taxa não vou falar de ocupação, que é outra coisa, mas de trabalho, sei lá... De atividade mesmo, né? Atividade que gere renda, que né? Demonstra diferente, né, Arthur? Porque senão vai ficar só no foco... A legislação mudou, né? A partir do ano passado a legislação já está diferente, tem muitas coisas ainda que estão sendo entendidas nesse processo, mas o fato de eu ter uma empresa, ser um microempreendedor individual como formato, ou uma empresa com sociedade, e prestar serviço para uma ou mais empresas, isso é normal hoje em dia. Pelo formato que a nossa legislação dá. Cada país tem uma maneira diferente, até porque nos Estados Unidos você é horista. Na Europa você tem a questão do horista, você trabalha 3, 4 horas, você pode trabalhar em 3, 4 empregos, com horas e momentos diferentes na semana. Isso talvez seja o que a gente tenha caminhando agora para a visão não sei, tão longínqua aqui, né? E eu só queria perguntar um negócio para o Arthur nesse sentido. Como é que fica aí a adequação, então, da empresa em pensar nesse novo formato? O que ela faz para preparar essas pessoas? Porque elas não necessariamente vêm preparadas. Isso. Né? Você até falou nessa agilidade mesmo, né, de mudança. Como que a empresa, né, se porta em relação a isso? A empresa o que ela tem que focar agora é como aculturar as pessoas rapidamente, como treinar em valores e como mudar também o foco do treinamento de habilidades técnicas para as habilidades que a gente chama de agilidade de aprendizado, que inclui inteligência emocional, capacidade de aprendizagem, capacidade de adaptação à mudança. Esse foco do treinamento está mudando para esse lado. Não tecnicamente, etc. Capacidade de liderança, que o Google foca muito. Ele só contrata gente que pode liderar, mesmo que não vá ser líder. Por quê? Está crescendo. Eu não sou seu líder, mas nesse projeto eu vou liderar. Naquele projeto, sim, o Paulo vai liderar. No outro projeto, sim, e aí essa capacidade vai ser muito valorizada. Então, ele tem que treinar as pessoas em liderança também. E aí vem uma coisa, né? A parte técnica. Então, preciso entender como é que administra ou gera um projeto. Tá, a gente tem aqui um microlearning, um curso aqui que você pode assistir, e aí você tira a dúvida com o fulano que ele é expert nisso. Eu não preciso fazer um trabalho outro, eu fico treinando a pessoa tecnicamente. Essa é a diferença hoje, porque o que é técnico, a não ser que seja uma formação de muitos anos, você pode oferecer e fornecer para ele. Aí tem a diferenciação, que inclusive a gente, qualquer um de nós, pode entrar numa internet, fazer um curso, às vezes, que é gratuito, e outros que você tem valores, aí dependendo do que você precisa, também pela internet. Sim. Então, tem uma tendência muito grande nesse sentido. Mas a parte comportamental é mais difícil você fazer
Não é difícil, não. É bem difícil você fazer dessa forma. Você tem todo um trabalho de acompanhamento, ou de um coaching, ou mentoria, acompanhar aquele profissional, como é que ele está se desenvolvendo nas relações. Né? Então, não é tão simples assim. Tecnicamente, eu faço você aprender uma técnica, vai lá e faz uma avaliação técnica. Se você souber, ok, você aprendeu. Né? E o líder que foi preparado emocionalmente ajuda esse profissional a atingir os seus resultados. Agora, e como que fica aquela pessoa que está começando o ano e fala assim, eu estou ouvindo esses caras falarem e eu estou suando frio aqui, porque eu sou, por exemplo, um engenheiro, eu sou um administrador e não tive esse tipo de preparo. Como eu me colocar no mercado de trabalho, onde me parece, pelo que você colocou, a inteligência emocional está ganhando grande valia e essas pessoas não foram preparadas para isso? Olha, tem diversas empresas que fazem esse tipo de treinamento e esse tipo de preparação. Então, a minha sugestão seria buscar treinamento nessas áreas. Área de inteligência emocional, de desempenho, de performance para se recolocar. Eu tenho sugestão de 3 empresas. Já vai. O merchandising que faz esse trabalho. Agora vem o merchandising, né? Legal, aqui a gente levanta a bola e alguém chuta, no caso, o Paulo. O Arquitetando Emoções, que o Eric conhece muito bem. Muito bom trabalha, também. O Marca Pessoal. E a MQS também faz um treinamento. Aliás, a gente vai fazer no final de janeiro agora microexpressões faciais, o Practitioner. Legal. E vai fazer o nosso primeiro Practitioner em programação neurolinguística com uma pessoa que o Arthur conhece, que é a Maria Ângela. Estamos em parceria. Vamos fazer os nossos Practitioners a partir desse ano. Mas aí, no caso, saindo desse merchandising, Paulo, a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, que está tentando se recolocar no mercado e precisa trabalhar um pouquinho a sua autoestima, trabalhar a sua inteligência emocional para poder se colocar de repente na sua área mesmo onde ela já atuava. A gente não está falando, por exemplo, em um engenheiro ser um melhor engenheiro, um administrador ser um melhor administrador do ponto de vista técnico. A gente está falando em esse administrador ter uma cabeça um pouco mais ampliada. Exatamente. Ele gerenciar as próprias emoções, gerenciar as emoções de terceiro, pensar em liderança, em como fazer para gerenciar o seu dia a dia em termos de relações humanas com outras pessoas, capacidade de aprendizagem. Por exemplo, quando uma pessoa aprende a meditar, ela desenvolve capacidades enormes em todas as áreas da vida. Amplia muito. Amplia muito. Então, essa pessoa vai mudar em termos de empregabilidade e em termos de desempenho em qualquer função que faça. Tá. Então, assim, para a gente fechar o programa, você está assistindo e está nessa situação de ou estar trabalhando num lugar que não está satisfeito, está querendo se recolocar, ou, por exemplo, não estar trabalhando agora, ou não está em nenhum projeto, tem que olhar para treinamento. Em outras palavras, é isso. Ou seja, tem que trabalhar esse desenvolvimento como um caminho para poder chegar lá. Não adianta para não sair agora espalhando currículo por aí, ou se cadastrando nesses sites de empregos e tal, imaginar que vai conseguir alguma coisa se por acaso a pessoa não tiver também esse preparo. Claro que isso não exclui o fato, primeiro, pensar no propósito seu pessoal, aquele que encaixa, para buscar as organizações que estão casadas com o seu propósito, com os seus valores, mas também fazer esse treinamento de desenvolvimento pessoal para chegar na empresa e arrebentar na entrevista e fazer ficar mais empregável rapidamente. Que é o que o RH espera, pegar uma pessoa mais preparada, com certeza. Em outras palavras. Só ter muito cuidado aí, como tem acontecido, se você mexer no teu currículo e colocar várias áreas de atuação, ou eu faço faço qualquer coisa, porque aí o pessoal que vai ver o teu currículo vai deixar de lado, porque tem muita gente realmente procurando, é verdade. Precisa ser um pouquinho mais essa é uma dica importante, então vamos repetir. Então, assim, não adianta você querer falar que faz um monte de coisas. O ideal também para se colocar, então, é você ter um certo core business, assim. Verificar, por exemplo, se você vai vendo vagas específicas, verifica o que está sendo solicitado, se você tem características que casam com o que está sendo solicitado e adequa o seu currículo às informações que são pedidas. Tá. Porque o pessoal acaba fazendo um currículo padrão e manda para todo mundo. E aí, é muito material que vira aquele cara genérico. É muito difícil. Pior do que o genérico, às vezes eu recebo o currículo para gerente financeiro, lá, objetivo, área comercial. Fica complicado. A pessoa não olha para isso. E não presta atenção nisso. Perfeito. Então, assim, tirar um pouquinho o desespero de lado, que eu sei que é difícil,
se centrar um pouquinho e pensar, porque nessa hora, a questão de propósito que ele falou, fica assim, eu começo a entender o que eu quero, o que é o meu foco, e aí eu vou buscar as colocações que estão mais relacionadas àquilo que eu posso fazer. Tá. E assim, poderia ser muito pretensioso se a gente falasse para os nossos telespectadores que também existe esse outro caminho, que é você, de repente, se aproximar de uma empresa, não mais com um currículo, mas talvez com uma proposta de um projeto para realizar com essa empresa? Vai depender. Isso é um caminho também. É um excelente caminho. Fantástico se alguém aparecer para mim com uma entrevista já com uma proposta. Ou seja, já pensado naquela empresa. Olha, eu estou chegando aqui na tua empresa, mas estou pensando em algo específico para aquela empresa. Não é assim, olha, eu estou procurando emprego, mas... Com certeza. É uma maneira diferente de se colocar, legal. Legal. Então tá aí, ó, um monte de dicas. Eu espero que você tenha gostado. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paulo. O Arthur está sempre aqui em Santos, né? Não sempre, né? Mas está de vez em quando aqui em Santos dando algumas palestras, alguns treinamentos também. Faz parte aí do escopo, parceiro do Paulo, né? Também, da BRH. Então, assim, fica a dica, e aí lá no site pessoasdevalor.com.br tem os links com os treinamentos, com o link da BRH, com várias coisas, inclusive do próprio Arthur, se você quiser se informar mais também. Então ficam essas dicas para você. O ano está começando, e aí eu gostaria de particularmente desejar para você um grande ano, e principalmente se você estiver buscando um novo caminho ou estiver um pouco perdido no caminho que você está, respira, porque tudo vai dar certo. Um grande ano para vocês e fique com a programação da Santa Cecília TV.